pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Qual é o melhor filme do século? Seria Onde os Fracos Não Têm Vez? Será que não é um Parasita? Será que a rede social briga? Cidade dos Sonhos? E Cidade de Deus? Bom, esses são alguns exemplos de filmes que costumam aparecer ali nas cabeças daquelas listas de melhores filmes do século. Mas, segundo dois veículos muito grandes e importantes, o The New York Times e o The Guardian, o melhor filme deste século chama-se Sangue Negro. E é sobre esse longa-metragem que a gente fala hoje aqui no canal Piuí. Afinal de contas, será que ele é tão bom mesmo, o melhor desse século, ou é simplesmente um longa que foi um pouco superestimado? Apague as luzes do seu quarto porque está começando mais um Filme Stop. O título original desse filme é There Will Be Blood, que significa vai ter sangue. E eu também quero que tenha like, né? Então você pode deixar like no vídeo agora mesmo. There will be like. Durante a história dos Estados Unidos teve a tal febre do ouro, onde várias pessoas fizeram uma verdadeira transição de estados para tentar conseguir o tal ouro. Várias minas foram formadas e assim o Oeste virou um campo muito dourado, não minado. E que deu origem a muitos filmes de faroeste, daqueles onde a gente vê bandidos e cowboys brigando por fortunas. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. E no fim do século XIX teve uma outra febre, dessa vez a febre do óleo, a febre do petróleo. Isso porque descobriram várias reservas lá na Califórnia e assim várias pessoas começaram a se assentar naquela localidade e tentar sugar o máximo desse óleo preto que eles conseguiam. Foi nesse período que o escritor Upton Sinclair escreveu uma sátira política e social sobre os conhecidos barões do petróleo, os ricaços poderosos que exploravam a terra e viviam disso. O nome dessa obra era Oil, e foi essa obra que quase um século depois chegou até as mãos do diretor Paul Thomas Anderson, que leu o livro, se apaixonou e pensou assim, quer saber? Eu vou transformar isso aqui num roteiro. Ele pegou uma parte dessa obra, se juntou ao renomado ator Daniel Day-Lewis e juntos eles meio que co-criaram um projeto que visava trazer o Daniel Day-Lewis como protagonista e que hoje em dia a gente conhece como Sangue Negro, considerado um dos maiores filmes de todos os tempos e também uma das maiores parcerias entre um cineasta e um ator de toda a história, justamente porque tudo que está nesse projeto supostamente foi pensado por essas duas mentes juntas. Um filho de dois pais. Lançado em 2007 com roteiro e direção de Paul Thomas Anderson, com a suposta ajuda do nosso querido Daniel Day-Lewis, Sangue Negro começa em 1898 e nos apresenta Daniel Plainview, um cara que está trabalhando ali tentando encontrar pedras preciosas. No meio dessa mineração, ele acaba localizando ali uma pedrinha supostamente valiosa, então ele decide que vai dinamitar o local para ver se tem mais coisas. Puta vida! No meio desse rolê, ele acaba tomando um tombo ali, ele fica muito perto de assinar um contrato com o Vasco, mas sobrevive, sai do local com algumas preciosidades e na sequência a gente vê que ele fez uma graninha ali, ele fez uns $300 com aquela brincadeira e essa grana vai servir para ele começar a construir um verdadeiro império. Isso porque a obstinação do rapaz funciona, até porque se passam alguns anos, e agora em 1902, ele está trabalhando com o pessoal e agora não busca mais pedras preciosas, e sim petróleo. E é aquele negócio, faz um buracão, começa a vazar o óleo, eles fazem de uma forma meio manual, com baldes e tal, utilizando roldanas para puxar o balde para cima. É um trabalho muito braçal, muito manual e muito perigoso também, porque em um certo momento, um cidadão, que mais cedo estava ali com um bebê no colo, acaba sendo fatalmente atingido por um pau grande. Como o Miguel falou, esse rapaz tinha um bebê que acaba sendo deixado e que é adotado pelo Daniel Plainview, que demonstra aqui uma certa alegria, um afeto por esse bebê e inclusive coloca uma cachaçinha na mamadeira da criança. É disso que as crianças gostam. Já fica cachaça? Me dê! O início desse filme é uma aula de síntese e direção bem feita, porque
Não tem diálogos, a gente só vê ali os movimentos do personagem, indo pra cima e pra baixo, dando esses cortes no tempo. E mesmo sem falar nada, tudo é muito compreensível, né? A gente entende a obstinação dele, o desejo de riqueza, o quanto ele está disposto a botar em risco a própria saúde por essas coisas e como esse é um homem que, de certa maneira, ele tá apaixonado pelo que tá fazendo. E aqui tem um momento muito legal do filme, que é quando ele adota essa criança e você olha e pensa assim, cara, olha que gesto de afeto, olha que gesto legal. Olha que legal! Só que isso logo vai se transformar em algo muito perturbador, já que a gente vai descobrir que, na verdade, o Daniel não fez isso porque ele amava tanto assim esse bebê, mas sim porque ele entendia que era muito importante para o marketing dele ter um negócio de família. E se ele tivesse um bebê, automaticamente ele formava uma família e ficava mais fácil de vender o próprio business. Eu sou mau. E é isso que a gente vê quando o filme dá mais um salto de tempo. E esse bebê agora já está um pouco mais crescido. Ele vai até uma localidade, começa a conversar com os moradores e fala, olha, eu quero comprar, quero arrendar esses terrenos aqui para começar a perfurar. E aí o pessoal pergunta a história dele, ele explica, olha, isso aqui é meu filho, a mãe dele, minha ex-esposa, faleceu há muitos anos e tal. No parto ainda, né? Parto, então ele conta essa história triste, ele tenta convencer as pessoas no papinho, o cara é ligeiro. Where's your wife? She died in childbirth, Mrs. Bankside, so it's just me and my son now. E ele consegue, ele vai fazendo isso, o negócio vai crescendo e lá em 1911 os Plainview já são relativamente conhecidos na área de extração e é aí que chega até Daniel, um cidadão chamado Paul Sunday, interpretado pelo Paul Dano. E o Paul vai aparecer aqui e vai falar, ó, o negócio é o seguinte, eu moro na Califórnia, num rancho pequeno e a minha área tá cheia de petróleo e eu sei disso porque tem grandes empresas de olho nas nossas terras. Então, se você me der uma grana, eu te digo onde é para você poder ir até lá e dar uma avaliada. E aí eles fazem uma negociação ali. O Daniel, ele tenta torcer esse garoto, tenta meio que espremer, diminuir os valores, mas não tem jeito. O Paul consegue a grana que ele pedia e assim os Plainview rumam à Califórnia. We're told there might be a good place to camp up near the Sunday Ranch. This is the Sunday Ranch. You can camp here. Thank you. Ele chega lá com seu filho e mete o papo. E eu acho muito legal como esse filme não fica estabelecendo, olha, Daniel Plainview é um cara muito ligeiro e esperto. Ele não precisa falar isso, tu vê do jeito que ele lida com as coisas. Porque ele chega lá com o filho dele, falando que quer caçar codornas, e aí ele é super educado, o pessoal é super educado com ele de volta, e ele vai comendo pelas beiradas e vai se assentando. Venham na maciota, tá certo? E ali ele conhece toda a família Sunday, especialmente um cidadão que vai ser muito importante, o Eli, ou Eli, que é o irmão gêmeo do Paul. Um outro jovem aqui, só que nesse caso é um cara que tá menos aparentemente interessado na malandragem e muito mais disposto a conseguir fundar a sua própria igreja. Ele é um suposto pastor e ele tem interesses em fazer isso aí virar alguma coisa maior. What would you like, Eli? $10,000 For what? for my church. O Daniel fala, bom, eu vou dar uma olhada aqui nas terras e tal, começa a dar aquela investigada, percebe que o negócio é próspero, chega pro pai da família e fala, olha, ofereço $3.700 por essa terra. E só pra você entender, esse valor não é baixo, tá? Você tem que lembrar que é 1.900 e tal, isso valia bem mais. Poxa, o dólar tá mais de R$5, né? Então 3.700 é mais de 15 mil reais, entendeu? Aí falou é tudo, muito cara. dinheiro, Falou cara. tudo, que matemática aquele. Ô, tem um matemático, né? 3 vezes 3 dá 14. Mas o Eli, ele quer ser negociador, entendeu? Ele quer ser Roberto Justus, ele fala, não, isso é muito pouco. Mas aí o Daniel tá mais tempo nisso aí, ele fala, não, é o preço que eu vou pagar e tal. Fato é que no final das contas, ele vai comprar por $3.700, mas vai dar um bônus de $5.000 para a igreja do tal Eli. If the well begins to produce, I'll give your church a $5,000 sign. Com a compra realizada, os Plainview já começam a olhar outras terras ao redor ali, compram um monte de coisas, chamam os homens para iniciar a perfuração e todo o processo de extração do petróleo, só que o Daniel entende que é importante ali, ele também conhecer a comunidade e tudo mais, então ele, que é muito bom de lábia, parece um vereador brasileiro, ele reúne toda a comunidade, começa a falar, ó, a gente vai fazer a extração aqui, isso vai gerar desenvolvimento, isso vai gerar ensino, porque os meus homens têm crianças, e as crianças deles precisam estudar, então nós vamos fazer escolas. E vamos fazer plantações também, porque essa terra é seca, não cresce nada, mas a gente vai desviar um rio aqui, vai cair água. Isso aqui é a antiga Dubai. Na época era Nova Dubai, hoje é a antiga Dubai. É.
Vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Conforme o vilarejo vai se formando, o bolso do nosso querido Daniel vai se preenchendo, ele vai ficando cada vez mais rico e o Eli começa a olhar para ele e falar: tá, mas agora você tem que lembrar dos $5.000 que você prometeu, você também tem que dar uma importância da minha igreja aqui na comunidade, falar sobre ela, falar sobre mim. Então ele comenta: ó, vai ter aqui a inauguração de um novo poço. Você vai lá e comenta sobre mim, entendeu? Fala que eu sou o novo pastor, sabe? Constrói essa imagem pra mim. Pô, Daniel, me ajuda aqui. E o Daniel fala: não, pode deixar. Só que chega na hora e ele ignora. Ele finge que esquece o que acontece, mas não tá nem aí pro tal do Eli. I'd just like to say God bless these honest labors of ours. And of course, God bless you all. Amen. Mais do que isso, ele chama a irmã mais nova do Eli, que apanhava dos pais quando não rezava, porque ela não queria rezar, ela apanhava e ele diz assim: ó, eu vou chamar aqui a Mary agora para inaugurar esse novo poço de perfuração, de não sei o que e tudo mais. E nesse momento eles começam uma briga de egos fortíssima. Isso porque Daniel Plainville não tá nem aí pra religião. Ele é um cara que não tem crenças. Ele acredita em si mesmo e no próprio bolso. Quero meu dinheiro! E essa disputa entre os dois é boa demais, porque o Daniel é esse cara do capitalismo, o Eli é o da religião, mas mais do que isso, é uma briga de egos aqui. O Daniel, ele quer ser conhecido, respeitado, ele quer ser um barão do petróleo, ele quer ser o que ele chama de um homem do petróleo, e não simplesmente alguém que vive obtendo petróleo, ele quer ter essa fama. E ele percebe que o Eli, ele não quer só pegar a fé dele e ajudar as pessoas e tudo mais. Ele quer ser conhecido como esse escolhido do Senhor, entendeu? Ele quer receber essa fama. E aí, no momento em que o Eli pede pra ele isso, ele vai e mostra quem é que manda no lugar. Ele fala assim: não, aqui quem vai ficar conhecido não é você, não é o escolhido do Senhor, sou eu. Eu vim aqui, eu que sou o grande escolhido dessa comunidade. E aí os dois vão iniciar esse embate que vai sustentar boa parte desse filme. E eu acho muito bacana como isso é completamente intencional, né? Essa parada de um representar o capitalismo, o dinheiro, e o outro representar a religião. É óbvio que tá sendo escrito aqui, né? Como essas duas forças às vezes se ajudam, às vezes batalham uma contra a outra e é uma queda de braço, entendeu? Porque eventualmente o Eli também vai começar a ter um poder em cima daquela comunidade e ele vai conquistar esse poder em cima da fé. Enquanto o Daniel Plainville começa a conquistar esse poder com dinheiro, com força. Os dois são manipuladores, mas enquanto um usa a grana, o outro vai mover as pessoas pela fé. Of the king, the power, the man, the best. Daniel Plainville tá com tudo, tá lá extraindo seu petróleo, o Eli chega e fala: tá, posso abençoar esse local aqui para mostrar meu poder também para a comunidade? E o Daniel fala: tá bom, deixa pra lá, cara, se daqui quem manda aqui sou eu. Mas talvez ele se arrependa disso, porque acidentes começam a acontecer. Num deles, um homem acaba morrendo. Mas como o Daniel não tá nem aí, ele só quer o dinheiro dele, ele nem se importa. Mas aí, na sequência, talvez ele se importe um pouco, já que seu filho acaba sofrendo um acidente em um certo momento e perde a audição. Isso aí, um grande vazamento de gás acontece, uma explosão rola perto desse menino, aí o Daniel sai correndo para salvar ele enquanto o petróleo é jorrado para cima, ele vai lá, consegue pegar o garoto, tira ele daquele perigo, só que enquanto isso está rolando, o combustível começa a queimar e aí a gente tem um verdadeiro mar de chamas, a gente tem geysers de chamas saindo do chão e aí o Daniel sai desesperado tentando parar isso, ninguém consegue parar, porque é uma força que não tem como acabar. Mas tem um momento maravilhoso disso aqui, porque ele abandona o filho dele pra ir ver o que tá acontecendo e resolver a treta. Ele até fala: não, filho, já volto. Em um certo momento, um funcionário dele até pergunta: tá, você não vai lá ver seu filho e tal? Não, depois eu vejo isso. Ele cai de joelhos enquanto vê aquela chama voando e ele começa a rir, feliz da vida, e fala: cara, a gente tá em cima de um oceano de petróleo. E eu acho muito legal, muito representativo como isso acontece, né? Passa até uma noite inteira e amanhece enquanto tá pegando fogo naquilo lá, porque mostra qual que é a prioridade do Daniel Plainville, entendeu? Tanto faz que o filho dele se machucou lá. O que importa é que ele vai ficar mais rico do que nunca.
E essa é a cena mais maravilhosa do filme, né? Porque eles conseguem apagar as chamas e aí a gente tem o Daniel Plainview com o rosto cheio de petróleo, observando tudo aquilo ali que tá rolando e tudo mais, mostrando qual é o verdadeiro amor dele. E essa cena inteira, ela é espetacular. O Paul Thomas Anderson, é sacanagem o que ele faz aqui, é muito dinâmico, é um momento do filme em que a câmera, ela se torna muito móvel, ela vai para todos os lugares, ela acompanha essa ação inteira, né? E o Paul Thomas Anderson, ele sempre faz cenas muito memoráveis nos filmes dele. Dá pra lembrar lá da chuva de sapo de Magnolia, dá pra gente lembrar da recente perseguição de uma batalha após a outra, e aqui é outro desses momentos inesquecíveis do cinema. E a trilha sonora é do Jonny Greenwood, que é membro da banda Radiohead, e cara, que trilha sonora foda, porque ela é meio diferente do que tá acostumado, porque quando o filme é de época, especialmente nesse contexto meio oeste e tal, tem alguns acordes que você imagina que vão tocar. Ennio Morricone. A sua cabeça faz essa associação, mesmo que não seja de fato Velho Oeste, mas aqueles acordes clássicos, né? Mas aqui ele vai para um campo completamente diferente, uma música meio frenética às vezes, meio contemplativa em outros, e ela complementa demais as cenas, né? Assim como os efeitos práticos, porque aqui você assiste a cena e você percebe que o fogo é de verdade, o líquido é de verdade, o que está acontecendo é real, porque de fato o filme utiliza apenas efeitos práticos. E tem uma curiosidade muito interessante envolvendo essa cena, é que muito próximo de onde estava sendo gravado esse filme também estavam rodando Onde os Fracos Não Têm Vez. E essa cena gerou tanta fumaça no local que eles foram obrigados a parar a produção de Onde os Fracos Não Têm Vez por um dia, não conseguiram rodar a cenas que estavam previstas, porque a fumaça estava se espalhando pela região. E é muito curioso pensar que dois filmes tão icônicos estavam sendo gravados simultaneamente em lugares muito próximos e que eles iam brigar pelos Oscars, cabeça a cabeça. Fato é que nessa batalha quem se deu melhor foi Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Do Oscar? No Oscar, né? Se vingou completamente de Sangue Negro, levando quase tudo, né? Que tristeza. E o Daniel começa a reconstruir as tretas, né? Porque caiu ali a torre, ele vai ter que construir outra, mas ele sabe que ele vai ter muito dinheiro porque lá tá lotado de petróleo. Ao mesmo tempo, ele tenta cuidar do filho dele, né? Que tá sem audição. E é até meio irônico, né? Porque o Daniel é um cara que não escuta ninguém. Ele não tá nem aí pra opinião dos outros, ele faz o que ele bem entende. Ele é um cara que não tem escrúpulos. E o filho dele perdeu a audição, né? Steady, that's it. Easy, boy. Easy. Soon be over. Então agora ele também tem um filho que não ouve ninguém, inclusive a ele. E isso começa a tirar a paz do Daniel, ele quer recuperar a audição desse garoto, ele não tá conseguindo fazer isso. E no auge dessa confusão toda, quem aparece é o Eli, que vai até ele e fala: você tá me devendo $5.000 e eu quero esse dinheiro pra minha igreja. Nesse momento, sem pensar duas vezes, Daniel dá uma surra nele, joga ele no barro, coloca um monte de barro na cara dele, na boca dele, em uma cena que para algumas pessoas é até um pouco cômica. E para outras pessoas, tão cômica que acaba atrapalhando o filme. Um dos cidadãos que provavelmente pensa isso é Quentin Tarantino, que já várias vezes falou que não gosta do Paul Dano, que inclusive acha que ele estraga Sangue Negro. Essa virou uma grande polêmica do cinema, porque o Tarantino é um cara muito renomado e ele veio a público criticar um ator de uma forma muito dura, porque ele sempre fala que Sangue Negro é uma obra-prima, um dos maiores filmes de todos os tempos, que Daniel Day-Lewis entrega uma das maiores atuações da história, só que colocaram ao lado dele o Paul Dano, que não estava à altura, e o Tarantino já afirmou algumas vezes isso, então ele sempre vem para falar que esse filme é uma obra-prima, apesar de ter uma escolha muito infeliz no elenco, que é o Paul Dano. E é uma coisa que ele se incomoda muito, e é muito, eu diria que, deselegante a maneira como o Tarantino fala sobre esse assunto. He is weak sauce, man. Que filha da puta. É que assim, ele até pode pensar isso, mas às vezes na nossa vida a gente pode também exercer o silêncio, né? Porque ele é um cara que tá lá em Hollywood, que tem vários contatos lá dentro, inclusive ele é amigo do Paul Thomas Anderson. Então eu fico me perguntando o que ele ganha falando esse tipo de coisa, tá ligado? Acho que ele não precisa, né? Mas a gente que é aqui do Piuí e a gente não vai chegar, assim, perto de nenhum desses caras, a gente pode falar que, pelo menos na minha opinião, acho que o Paul Dano entrega, só que ao lado dele tem um ator que é um fenômeno. Então, assim, de fato, o Daniel Day-Lewis rouba a cena,
Mas eu não sei até que ponto é por culpa do Paul Dano e não apenas por méritos do Daniel Day-Lewis, né? O Tarantino já falou também que ele se incomoda, que tinha que ser um adversário mais forte, mais robusto, mas pra mim até faz sentido que fisicamente e visualmente um deles seja menor, o outro seja maior, que eles tenham armas diferentes. Entretanto, tem uma coisa que me incomoda, que são os gritinhos que o Paul Dano dá, que às vezes, pra mim, eles são meio cômicos e eles me tiram um pouco da ação, porque eu não consigo imaginar uma pessoa dando aqueles gritos naqueles momentos. Ai, meu cu! Eu entendo que ele é meio que uma caricatura, né, talvez, desses pastores e tal, e é por isso que ele age dessa maneira, escrachada. Eu não me incomodo porque eu encaro dessa maneira, mas eu entendo que, tipo, talvez é um pouco fora de tom, né, porque o filme é tão pesado, tão denso, assim, ele tem uma pegada diferente, aí chega essa atuação até meio teatral demais e pode atrapalhar um pouco, né. É que se você começar a confabular quem poderia interpretar além do Paul Dano, talvez você vai imaginar personagens diferentes na sua mente que te agradem mais. Mas, pra mim, nada justifica esse ódio gigantesco do Tarantino pelo que tá acontecendo aqui. Porque ele só vai parar quando ele tomar um pau. Passado esse momento, o Daniel continua enchendo o bolso até que aparece um tal Henry, um cara que diz que é irmão dele. Filho do mesmo pai, mas filho de uma outra mãe. Começa a contar a história, que ele morava em tal cidade, que ele conhecia a irmã do Daniel e tal. Vai contando tudo isso aí. Daniel fica um pouco desconfiado, mas o Henry traz junto com ele um diário e vários documentos que comprovam que a história é verdadeira. Tendo isso em vista, o Daniel pega esse cidadão e oferece para ele uma oportunidade de emprego ali, já que o cara tem alguma experiência frustrada, mas tem com extração de petróleo, e o Daniel ele tem esse lance que ele inclusive vai comentar, ele vai começar a se aproximar desse irmão dele e vai falar algumas coisas, como por exemplo, um momento muito memorável do filme, onde ele vai dizer que ele não gosta de ver outras pessoas terem sucesso, ele vai falar que ele não gosta de pessoas e que ele não vê a hora de ficar rico para não precisar mais ver ninguém nesse mundo. I want no one else to succeed. I hate most people. Aparentemente é como se o Henry, por ser da família, fosse mais fácil de aceitar. Então ele acaba assumindo esse irmão como uma espécie de braço direito dele nos negócios. Mas também tem outros problemas, já que o garoto, né, o filho do nosso querido Daniel, ou não tão querido assim, né, acaba fazendo besteira, tipo tacar fogo na cabana. E aí ele percebe, tá difícil demais cuidar desse garoto, tá atrapalhando os negócios, vou mandar ele embora. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. O menino não compra essas histórias do tio, tenta matar o cara queimado, e aí o Daniel faz exatamente isso, bota ele num trem e manda ele embora dali. E essa cena é muito legal, porque lá no começo a gente vê o Daniel adotando, recebendo esse filho na vida dele em um trem. E agora ele vai lá e simplesmente despacha o moleque em outro trem. Em paralelo a isso, o Daniel tá querendo ficar rico da vida, mas tem outras empresas maiores que estão querendo tomar conta do negócio. Oferecem uma bolada, $1 milhão por aquelas terras, e agora eles iriam explorar aquele petróleo. E o Daniel fica até compadecido, pensa em aceitar, mas aí os caras começam a falar pra ele como ele deveria cuidar do filho dele, e aí ele lembra que ele odeia as pessoas, ele tem esse negócio dele querer ter sucesso, dele ser um cara desesperado por dinheiro, de querer provar que ele é maior, de que ele é mais forte, que ele é poderoso. Então ele pira o cabeção e fala, pega esse $1 milhão e enfia no rabo de vocês, eu não tô nem aí, vocês vão me ver no futuro. Eu vou ficar rico, vou ficar milionário, qualquilionário. One night I'm gonna come to you inside of your house, wherever you're sleeping, and I'm gonna cut your throat. E o ego desse personagem é maravilhoso, porque ele se sente muito ofendido justamente porque estão querendo dar conselhos do que ele deve fazer. Que isso, cara? Não vem me falar isso, eu sei o que eu faço, entendeu? E aí ele e o irmão dele descobrem, né, que tem um pedacinho de terra ali que eles precisariam para fazer um grande oleoduto. Inclusive, esse pedacinho de terra ele poderia ter comprado muitos anos atrás, só que ele não quis ir conversar com o velho Bendy, que é o cara que comanda aquela terra, porque ele achou que o cara ia correndo de joelhos oferecer a terra de mão beijada. Então ele pensou, nem vou atrás. Só que agora ele tá precisando desse terreno e o tal do velho Bendy aparentemente não quer vender. Bah, ô negão, isso aí que tu fez não se faz, negão. Aí o cara não tá por lá, mas ele não tá nem aí, ele começa já a fazer medições nas terras do velho pra ver onde que ele vai botar o oleoduto depois que ele comprar aquilo ali e tudo mais. E no meio desse rolê todo, ele e seu irmão
vão ter alguns momentos ali de amizade, eles vão ir até um local ali tomar um banho e tudo mais, e no meio desse rolê o Daniel, parece que ele tá dando uma amolecida, sabe? Ele começa a se lembrar da infância dele, ele fala, lembra nós lá, quando a gente saía de Caxias do Sul e ia até Nova Petrópolis, a gente comia galetinho Primo Canto. Lembra aquele mercado Apolo, que a gente tinha uma padaria, que a gente ganhava um cartão fidelidade, que carimbava 10 vezes e ganhava um cappuccino? Lembra, eles começam a ter esses momentos, só que o Henry, ele fica meio blasé. Parece que ele não sabe o que tá rolando ali. I say get liquored up and take him to the Peachtree Dams. Yeah. E ele fala, o Daniel faz assim, tô achando que esse cara tá me engamelando. O Daniel, então, aproveita ali um momento em que eles vão sair pra beber umas, deixa o irmão entortar os canecos, e quando ele já tá bem bêbado, aí o Daniel bota o cara na parede e fala, tu é meu irmão ou tu é um farsante? Vamos lá, pode começar a falar. Bota uma arma na cabeça dele, e aí não tem jeito, o Henry se vê obrigado a admitir que ele, na verdade, não é quem ele diz ser. Ele era amigo, ele conheceu o irmão do Daniel, e quando o irmão do Daniel morreu de tuberculose, ele pegou tudo que o cara tinha e foi pra lá entendendo que ele conseguiria um emprego no nepotismo, entendeu? Que ele ia conseguir viver às custas do irmão. But he told me about you, and I just took his story, used his diary. E ele ainda fala pro Daniel, olha cara, só me deixa embora. Tá? Eu não vou incomodar, eu entendo que eu pisei na bola aqui, não deveria ter feito isso, mas eu tava desesperado, eu não tinha pra onde ir e eu agarrei essa oportunidade. O Daniel escuta isso e pensa, cara, acho que tá na hora de ser uma pessoa melhor então. Pode ir embora então, vai. Não, ele dá um tiro na cabeça do cara. Ai! Esse é outro momento bem impactante do filme, porque você que tá assistindo, e a atuação também do nosso querido ator, que eu não vou lembrar o nome, mas é o cara da Múmia, ele faz um personagem bastante humano, eu diria. E aqui você pensa assim, puxa, não tinha por que tirar a vida dele, entendeu? O cara é um crápula, ele é um bosta, sim, mas deixa ele na rua da amargura e deu, a vida vai cuidar desse cara. Só que o Daniel, a essa altura do campeonato, não tem, cara. Ele é o cara. E se alguém tentar passar por cima dele, ele vai passar por cima dessa pessoa. Eu sou mais louco que todos vocês. Ele mata o seu suposto irmão, vai tirar uma soneca depois de ter que cavar um buraco, cansa cavar um buraco, né? E quem encontra ele no dia seguinte, o velho Bendy, que fala, olha, eu vi que você queria conversar comigo e tal, e eu sei que você quer minha terra para passar um oleoduto, e eu até aceito isso, mas você vai ter que ir pra igreja se batizar. E ele fala, não, já tô batizado e tal, faz tempo que eu faço isso. Não. Você tem que se redimir dos seus pecados, porque o Mickey viu o que você fez com o cara que tava contigo aí. Então, ou tu vai pra igreja da terceira revelação e se batiza e se arrepende dos seus pecados, ou você não vai poder usar minha terra. You should be washed in the blood of Jesus Christ. E aqui a gente tem uma outra cena icônica desse filme, que é o Daniel indo até a igreja e descobrindo que o pastor de lá é ninguém mais, ninguém menos do que o Eli. E aqui, o Eli, que também tem o ego do tamanho do mundo, ele pega toda aquela humilhação que ele sofreu no passado e ele diz assim, bom, agora quem vai se humilhar é você. Ele faz esse cidadão assumir que ele é um pecador na frente de todos os outros fiéis. Assumir as coisas erradas que ele fez, inclusive que ele abandonou o filho. I have abandoned my child! I have abandoned my child! Boy! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! E essa atuação aí tá naquele compilado de melhores atuações de todos os tempos, que é um monte de ator gritando. Que é engraçado, porque tipo assim, tem outros momentos, na minha opinião, muito melhores do Daniel Day-Lewis atuando nesse filme, do que só nessa cena dele gritando. Claro, a cena gritando é mais impactante, chama mais atenção, mas tem um trabalho desse ator nos olhares, as expressões faciais, o jeito que ele fica meio corcunda às vezes, o jeito que ele mexe a boca e tal. Cara, ele tem tantos momentos bons que eu não acho que o que define a boa atuação dele aqui seja ele gritando, sabe? Aliás, o Daniel Day-Lewis é um cara que muitas vezes as pessoas se incomodam porque a real é que todo mundo paga pau pra ele. E ele é aquele cara que, se ele tá num filme, automaticamente todo mundo vai assistir ao filme. Se ele tá numa premiação, automaticamente ele é o favorito. Ele vai ganhar. Ele é o Lionel Messi dos atores, entendeu? E aí tem muita gente que se incomoda com isso, só que a realidade é que o Daniel Day-Lewis, ele é muito bom, e ele sempre é muito bom, e aqui não é diferente, é brilhante, assim, ele incorpora o personagem de uma maneira que você não encontra problemas, você não encontra falhas. Dizem, né, que ele é esse cara que realmente vira Daniel Plainview durante um ano na vida dele, e é um dodói da cabeça, entendeu? Mas, quando você vê o produto final, meu irmão, é impecável, é demais. É impecável, é um negócio assim de tirar o chapéu realmente. Inclusive ele tira o chapéu pra poder se redimir dos seus pecados, né? Mas é porque, cara, tu olha esse filme aqui, aí tu olha a Trama Fantasma, não é o mesmo cara.
Tu vai fazer o quê, cara? Ah, mas ele é superestimado. Porra, não é, mano, o bicho é pica, cara. Não é esse cara aqui, ele é espetacular. Muito obrigado. Inclusive, no meio do arrependimento dele, depois que ele fala as coisas que ele tem que falar e tal, o pessoal começa a comemorar na igreja e ele começa a rir. Eu acho muito foda que ele leva uns tapas na cara e ele começa a rir e ele fala assim, eu consegui meu oleoduto. Ele só pensa nisso, cara, é muito foda esse personagem, caralho. Daniel compra a terra dele, passa o oleoduto, fica mais rico do que nunca e tem mais uma oportunidade de rever seu filho, que volta, ele começa a cuidar do filho dele, leva o garoto para comer um bom bife e no meio desse local ele encontra aqueles caras que queriam comprar as terras dele. E lembra que esse cara é inseguro pra caramba, sempre quer provar que é o fodão e tal, ele quer se vingar dos caras, fala, ó aqui meu filho aqui, ó, e eu tô com o meu dinheiro. Eu falei que eu ia passar por cima de vocês, olha onde é que eu tô agora. I'm taking care of him now, so... Excellent. You look like a fool, don't you, Tilford? E aí ele faz todo o showzinho dele ali, meio que usa o filho, né, pra provar que ele é um cara muito foda. E nesse momento, o filho dele também começa a entender que esse cara, ele nunca vai mudar. Então ele passa, por exemplo, a se esforçar mais ali, a fazer aulas de linguagem de sinais, porque ele precisa se comunicar, ele precisa se libertar um pouco desse pai. Vale mencionar, inclusive, que o Daniel mandou o filho embora, mas sempre tinha um capataz ali pra ficar de olho no moleque. Então foi assim que ele conseguiu trazer de volta, né? Ele sabia onde estava essa criança e ele sabia como essa criança estava vivendo. Tesouro! O filme avança para 1927. Nessa altura do campeonato, o filho do Daniel já casou. Ele, inclusive, casou com a Mary, que é irmã do Eli, né, da família Sunday. E, aparentemente, ele tá feliz, né? Tá muito feliz com a sua esposa. Mas o contato com o pai não é dos melhores, né? E aí a gente vê, né, que agora Daniel vive em uma mansão gigantesca, que tem até pista de boliche. Pô, legal, hein? E aí ele vai até esse local para falar com o seu pai, leva junto um intérprete e aqui ele diz, né, pro Daniel que chegou a hora dele partir. Ele quer montar sua própria empresa de extração de petróleo no México, entendeu? Quer andar com as próprias pernas, ele ama muito o pai dele, mas ele entende que essa é a hora dele pegar e simplesmente seguir o próprio rumo. Taking Mary and I'm going to Mexico. I miss working outside. E aí o Daniel escuta isso e fala, Você me ama? Você não sabe nem falar, guri. Tenta falar tu mesmo aí, tenta se libertar. E o filho dele até tenta se esforçar para falar algumas palavras, ele inclusive fala, só que o Daniel decide que vai machucar o filho dele. Fala, filho, você não é meu filho. Você é filho de um cara que trabalhava comigo, que morreu. Eu peguei você para cuidar só porque era importante levar você para cima e para baixo para convencer as pessoas de que era uma empresa familiar. I don't even know who you are because you have none of me in you. You're someone else's. Ele fala que o filho dele agora, na verdade, é só um concorrente, entendeu? E que eles não têm nem essa ligação sanguínea, então não tem nada do Daniel no HW, né, que é o filho dele. E nesse momento, então, o filho dele fala ali através de sinais, e isso é traduzido pelo intérprete, né, que ele tá muito grato por saber que não tem nada do Daniel correndo no sangue dele. Levanta, vai embora, e aqui o Daniel começa a gritar: "You're a bastard from a basket! Você é um bastardo que veio de uma cesta! Eu achei você numa cesta!" Ele começa a gritar que nem um maluco enquanto o filho dele vai embora. Outro momento espetacular do filme. You're a bastard from a basket! E por falar em momentos espetaculares, vem o final do filme, né? Que aqui fecha com chave de ouro, porque o Eli chega na casa dele pedindo ajuda, pedindo dinheiro. E aí ele fala, agora tu quer ajuda, meu irmão? Tem pão velho aqui não. Cara, esse momento é maravilhoso, porque o Eli aparece, supostamente, ele tá muito rico, porque a igreja dele deu certo e tal, só que ele vai ali porque ele quebrou, teve uma grande crise, ele tá mal, então ele pede ajuda. E aí o Daniel faz uma proposta, então, né? Ele fala assim, se você assumir que você é um falso profeta, que tudo que você faz é um grande papinho, aí então eu vou te entregar umas terras ali para você poder extrair petróleo, a gente vai lá junto, eu te ajudo e tudo mais, e aí você vai ganhar dinheiro. É porque tem o seguinte, lembra aquelas terras do Bender? Aquelas não eram terras para pegar petróleo delas, elas só para passar o oleoduto. E aí a proposta, inclusive do Eli, é, olha, essa terra tá aí, inexplorada ainda, você lembra do velho Bender e tal? Eu só quero o petróleo que tá nela, entendeu? É pouca coisa, entendeu? Você lembra que você me prometeu $5 mil? É só isso que eu quero. E aí o Daniel fala, então, é só falar as coisas que eu pedi pra tu falar. E aí o Eli tenta falar, ele fala, não, fala mais alto, como se você estivesse na sua igreja. Ele fala bem alto, grita e tal. E aí o Daniel fala, acontece que lá não tem mais petróleo nenhum, meu irmão.
Ele fala, tá, mas como se tu não botou nenhuma estação de extração lá? Ele fala, o nome disso aí, ó, é sugar quietinho, entendeu? Porque eu botei várias coisas lá por sucção e eu acabei pegando um óleo lá de qualquer maneira. I drink your milkshake. Isso poderia ser só uma piada, mas, cara, é muita personalidade do Daniel, entendeu? Esse é o cara que se infiltra ali e na surdina ele vai sugando tudo de todo mundo, entendeu? Ele é um cara que só pensa nele mesmo o tempo inteiro. Então ele sugou do filho dele, ele sugou do pastor, ele sugou do vilarejo, ele sugou da terra, só pra poder montar o império dele. Eu quero espalhar maldade. E no fim das contas, ele acabou conquistando aquilo que ele desejava, que ele tinha falado pro seu falso irmão, né? Que era, eu não quero mais ver pessoas. E aqui no final, ele conseguiu se afastar de todo mundo, vive à base de cachaça dentro dessa mansão. E bife duro, tá? Porque ele tá comendo um bife ali que tá bem passado, seco, mas vai saber, talvez ele goste. Repare que não saiu sangue, perdeu a suculência. E ali no final, quando ele tá com Eli, que talvez seja a última desavença, a última pessoa que ele não quer que dê certo, que ele não quer que tenha sucesso, ele decide que vai tirar a vida do cara. Então ele pega um pino de boliche bem pesado, sai correndo atrás desse cidadão e no final, quando o Eli cai no chão, ele esmaga a cabeça do cara com esse pino de boliche e encerra o filme sentado ali na sua pista particular. Sangue Negro custou 25 milhões e faturou 76, sendo um lucro modesto ali da Miramax, mas ao mesmo tempo tem que levar em consideração que esses filmes mais históricos, mais cabeções e tal, não costumam fazer boladas bilionárias nos cinemas, né? Mas, se nas bilheterias ele não foi talvez o maior sucesso de todos os tempos, ele se transformou sim em um filme muito lembrado. No Oscar, vale a gente mencionar, né, ele acabou ganhando ali os prêmios de melhor fotografia e melhor ator. Boa parte das outras premiações principais foram justamente para os irmãos Coen e para o filme Onde os Fracos Não Têm Vez. A grande disputa do ano era entre esses dois, Onde os Fracos Não Têm Vez se deu melhor, mas esse filme aqui de qualquer maneira foi lembrado no Oscar e é muito lembrado até hoje. E eu diria que de fato ele tem vários motivos para isso, né? Entre eles, uma atuação do Daniel Day-Lewis que para mim é uma das maiores que eu já vi. Eu acho espetacular, não tem o que falar. Ah, mas isso é senso comum. Mas é senso comum justamente porque o cara chega lá, entrega um bagulho absurdo, entendeu? Que tu não consegue notar defesas, não tem nada ali que te incomode e tá dentro de uma história que faz todo sentido, essas transformações do personagem e tal. É um filme que tá cheio de críticas, né? Você pode associar isso a 1 milhão de coisas, até porque o filme foi lançado em 2007. Vale a pena falar que ali em 2003, 2001, início dos anos 2000, teve toda essa treta do petróleo dos Estados Unidos, então você poderia correlacionar a história do Daniel Plainview com o que os Estados Unidos fazia mundo afora. Então esse filme, ele é uma crítica viva até hoje, eu diria. No caso da Venezuela tem pra provar isso. Então, porra, é um filmaço do caramba que, assim, eu entendo quem considera ele um dos melhores de todos os tempos. Ele é o melhor filme do século? Não sei, aí depende de você. Eu sei que tem outros filmes no século que eu gosto mais que esse. Inclusive, talvez eu até goste mais do Onde os Fracos Não Têm Vez. Que é outro filme maralhaço. Mas, de qualquer maneira, Sangue Negro é um desses filmes impressionantes, um clássico moderno, uma obra-prima que você precisa assistir e que, obviamente, ganha o selo de filmes top aqui do canal Piuí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e coloque você um selo top aqui no Piuí, que é o seu like, né? Por favor, deixa o like, comenta aqui o que você acha desse filme, se você prefere algum outro filme do Paul Thomas Anderson e não se esqueça de conferir os links que estão na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, que tem já, muito provavelmente, uma tier list com os 50 filmes top que a gente já falou no Piuí. A gente elencou eles entre os melhores e aqueles que talvez poderiam até ser um filme que existe.